Como atingir a excelência em PCM? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 4 virtudes que você precisa ter se você quiser atingir a excelência em PCM, então vem comigo. Para que a gente possa atingir a excelência em PCM, a gente precisa de 4 virtudes, tá? Então, assim, ó, um PCM bom, um PCM regular, ele aplica uma virtude dessas que eu vou mostrar para vocês. Um bom PCM, ele aplica 2. Um PCM já ótimo, ele aplica 3. Mas para a gente ser um PCM de excelência, para a gente atingir a excelência em PCM, a gente precisa ter essas 4 virtudes. Quando eu estou falando aqui do PCM, a gente está falando de planejamento, programação e controle da manutenção, da gestão da manutenção. Então, um bom PCM é um PCM que chega na excelência, ele vai aplicar essas 4 virtudes, tá? Mas que 4 virtudes são essas, professor? Então, agora a gente vai ver uma por uma. Vamos lá. A primeira virtude da excelência em PCM é a disponibilidade. A segunda é a confiabilidade. A terceira é a performance. E a quarta é a qualidade. Então, as 4 virtudes para você ser um PCM de excelência são disponibilidade, confiabilidade, performance e qualidade. Quando você trabalha com essas 4 virtudes, quando você faz o seu planejamento baseado em confiabilidade, disponibilidade, performance e qualidade, você atinge a excelência no seu planejamento. Quando você faz a programação pensando em disponibilidade, confiabilidade, performance e qualidade, você atinge a excelência na sua programação. E quando você faz o controle, a análise, você tem indicadores de disponibilidade, confiabilidade, performance e qualidade, você atinge a excelência na parte de controle. Você se torna um analista de manutenção de excelência. Então, o PCM ele tem que trabalhar sempre com essas 4 virtudes, tá? O que a gente nota quando a gente vai nas empresas, quando a gente está dando consultoria? Que é muito raro os PCMs conseguirem aplicar essas 4 virtudes. Geralmente, a maioria dos PCMs que a gente conhece aplica apenas 2 virtudes, tá? Que é a virtude de disponibilidade e de confiabilidade. Poucas pessoas vão para a área de performance, poucas pessoas vão para a área de qualidade. Então, se você quer atingir a excelência em PCM, você tem que pensar nessas 4 virtudes. Vamos passar um pouquinho cada uma delas aqui. A primeira é a disponibilidade. A disponibilidade nada mais é do que a taxa que um equipamento fica disponível para ser alocado produção. É o quanto a gente consegue deixar a máquina em condições de operar para que seja alocado produção nela. Então, se eu tenho um turno de 10 horas e eu deixo a máquina disponível durante 9 horas, eu aloco 1 hora para fazer uma manutenção preventiva, significa que a disponibilidade daquele meu equipamento foi de 90%, né? 9 horas em 10 possíveis. Então ali naquelas 9 horas eu posso alocar produção. E aqui, quando a gente está falando dessa virtude de disponibilidade, nós estamos falando do foco no planejamento de paradas e intervenções. Então, quando a gente sabe fazer um bom planejamento, uma boa programação de parada de manutenção, a gente consegue aumentar a disponibilidade do nosso equipamento. E aí, para trabalhar a parte de disponibilidade, a gente tem o nosso curso de Planejamento e Controle de Manutenção, que é o curso de PCM, onde esse curso ele é focado em aumentar a disponibilidade do nosso equipamento, onde a gente pensa ali em estratégias e formas de fazer a programação da manutenção para que realmente essa programação ela possa ser eficiente em questão de deixar a máquina sempre em disponibilidade para a nossa operação. Agora a gente volta e a gente vai ver então o segundo ponto, que é a virtude de confiabilidade. A confiabilidade é a probabilidade de um equipamento não falhar em um período de tempo. Isso mostra o quão confiável ele é. Então, a confiabilidade é o quão robusto é o nosso equipamento, né? O quanto a gente pode confiar no nosso equipamento durante um período de tempo. Então, se eu tenho ali 10 horas de operação e eu sei que em 10 horas o meu equipamento não vai falhar, a gente sabe então que a confiabilidade é de 100%. Se dentro desse período de 10 horas a gente sabe que ele vai falhar, então a nossa confiabilidade é de 0%, porque se a gente sabe que ele vai falhar dentro desse período de tempo, se ele realmente falha, esse é um equipamento que ele não é confiável. Então a confiabilidade ela sempre vai ser vista dentro de um período de tempo específico, tá? E mostra, né, o quanto a gente pode confiar nesse equipamento. E aí,
O foco dessa virtude é a falha, foco na falha e na função do sistema. Então, quando a gente, como PCM, trabalha com foco, com a virtude da confiabilidade, a gente vai trabalhar então com análise de falha, a gente vai trabalhar com a função do meu sistema, Eu preciso garantir que o meu sistema ele esteja sempre funcionando, que o meu sistema seja confiável, e aí a gente vai trabalhar com confiabilidade do sistema, vai trabalhar com equipamentos em redundância, em stand-by, a gente vai entender como que os componentes do meu sistema, como que os equipamentos, as máquinas, os conjuntos vão colaborar para a confiabilidade do meu sistema. E para isso, quando a gente trabalha um PCM focado na virtude de confiabilidade, a gente aplica o RCM, que é a manutenção centrada na confiabilidade, Reliability Centered Maintenance, ou a famosa engenharia de confiabilidade. Então, por meio da engenharia de confiabilidade do RCM, que é baseado na NBR 5462, a gente então foca na falha e na função do sistema para garantir que o meu equipamento ele esteja sempre disponível e seja sempre confiável. Meu equipamento ele vai ser robusto, a gente vai poder confiar. Professor, mas por que eu preciso de um equipamento confiável? Porque eu preciso dizer para a produção se aquela previsão de produção, se aquela previsão de entrega, ela pode ser concluída conforme a confiabilidade dos meus equipamentos. Então, será que em um mês que eu preciso alocar a produção, o meu equipamento ele vai falhar quantas vezes? O quanto que eu tenho de segurança de dizer que aquele equipamento vai conseguir produzir aquela quantidade dentro daquele tempo sem ter uma parada, uma troca, uma perda, sem acontecer uma falha, uma pane no meu sistema. Isso aqui, pessoal, é principalmente muito importante para indústrias que precisam de máquinas e equipamentos rodando o tempo inteiro. Então a gente vê aí, aplica muito isso, por exemplo, em mineradora, em plataforma offshore, em empresas que às vezes precisam de uma regulação, por exemplo, na indústria alimentícia. A gente precisa ter um alto nível de confiabilidade dos meus equipamentos, até para garantia de segurança. Então a gente trabalha muito essa virtude de confiabilidade. E tudo isso a gente trabalha dentro da mentoria dos cursos, dos treinamentos de RCM. A próxima virtude, voltando então, é a de performance. A performance ela é a taxa de produção em relação à capacidade produtiva do meu equipamento. Performance também, por exemplo, é a velocidade que eu consigo produzir. Então vamos supor que eu tenho lá uma máquina que ela tem que produzir 10 peças por segundo e eu estou produzindo 9 peças por segundo, ou seja, eu estou trabalhando com 90% da minha performance. Se eu tenho uma máquina que produz 10 peças e eu estou produzindo 10 peças por minuto, 10 peças por segundo, então eu estou trabalhando a 100% da minha capacidade, a 100% da minha performance. Então é a relação, a minha taxa de produção em relação à capacidade que eu tenho produtiva. Então se eu consigo produzir exatamente na mesma velocidade, na mesma capacidade que a máquina pode me entregar, eu estou com uma performance alta. E aqui, pessoal, nessa virtude, o foco está onde? Está na produtividade, na eficiência e na eficácia do sistema. Então olha que interessante, o PCM ele também vai trabalhar a manutenção para garantir que a máquina tenha performance, porque não tem como a gente fazer uma programação, um planejamento de manutenção, onde a máquina está sempre disponível, ela tem alta confiabilidade, ou seja, eu sei que não vai acontecer nenhuma falha, não vai ter nenhuma parada, nenhuma pane, a minha máquina é robusta, porém a minha produtividade é muito baixa. Talvez eu faça lá um setup, eu faço ajustes, regulagens, calibragens para a máquina trabalhar lentamente. Então se ela pode produzir 10, está produzindo 2. É claro que se ela era para produzir 10 e está produzindo 2, vai ter menos desgaste, vai ter menos problemas de uso, vai ter menos problema operacional, a máquina vai estar operando talvez mais lenta, e aí eu reduzo a minha necessidade de manutenção. Mas será que isso vai satisfazer as necessidades da empresa? Será que isso vai satisfazer os requisitos estratégicos da empresa, da produção? Então, além de garantir disponibilidade, além de garantir confiabilidade, eu preciso garantir a performance do meu equipamento. Às vezes, com uma boa manutenção, com uma boa calibragem, com um bom setup, a gente consegue fazer uma máquina que tem que produzir 10, fazer produzir 11. Então a gente está aumentando a performance, a capacidade da nossa máquina através de boas técnicas de manutenção e de operação do nosso equipamento. E aí você vai me perguntar, beleza, professor, mas quais são as técnicas que eu preciso aplicar então quando eu estou pensando nessa virtude da performance? Aí a gente tem que aplicar a TPM, a manutenção produtiva total, a Total Productive Maintenance. Como o nome já fala,
a manutenção produtiva total, o objetivo dela é ser totalmente produtiva. As técnicas e as ferramentas que a gente trabalha dentro da manutenção produtiva total é justamente para que a gente seja o mais produtivo possível. Então a gente não vai só pensar em disponibilidade, não vai pensar só em confiabilidade, mas a gente vai pensar também em tornar a máquina o mais produtivo possível com a melhor performance. E a TPM é uma metodologia muito ampla, né, composta lá dos 8 pilares, e tudo isso a gente vê dentro do nosso curso de especialista em manutenção produtiva, que é um curso bem completo, bem abrangente para transformar você realmente numa pessoa que vai ser capaz de implantar a TPM, trabalhar como um facilitador TPM ou ser um gestor de TPM dentro da sua empresa e, claro, aplicar a metodologia de manutenção mais avançada que existe. Beleza, a gente fechou as 3 primeiras virtudes. Qual que é a última virtude para você ser um PCM excelente, para você atingir a excelência no PCM? É a virtude de qualidade. E agora, o que é qualidade? Como que o PCM impacta na qualidade? Como que o PCM ele pode impactar na qualidade dos processos, na qualidade do serviço, na qualidade de atendimento? E por que a gente vai focar nesse ponto daqui para frente? É justamente porque são raros os PCMs do mercado, são raras as empresas, raros os setores de manutenção que estão preocupados com qualidade. Geralmente a gente vê que isso é uma palavra que está muito vinculada ao setor operacional, o pessoal da produção, pesquisa e desenvolvimento, pessoal de melhoria contínua, até o próprio time de qualidade dentro da empresa, mas a gente não vê o time de manutenção falando de qualidade. Por que não? Então, se você ficou curioso para saber mais sobre o que é qualidade do ponto de vista de manutenção e como aplicar a qualidade nos processos de manutenção e gestão de ativos, eu convido você para ver a segunda parte desse vídeo. E eu espero por você, claro, na segunda parte. Clica aqui na descrição se o vídeo já tiver sido lançado, ou clica aqui no card, porque eu espero você na continuação dessa aula. Um grande abraço e não esquece, claro, de deixar o seu joinha, clique em se inscrever aqui no nosso canal, que é sempre um prazer estar junto com você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.